Bem com vocês. Cheguei por aqui, vamos estudar mais um capítulo do livro Merece Ser Feliz, de Hermance Dufour. Hoje vamos estudar o capítulo 27, chamado Os Responsáveis São Felizes. Então vamos lá, né? Mandando aviões para quem puder entrar. Vamos aguardar 5 minutinhos para vocês chegarem. Hoje vai ser um pouquinho mais compridinho, né? Uma folha. Tá doido o Instagram, não foi que apertei não, gente. Deixa eu ver aqui, Nivalda, bem-vinda, boa noite. Hoje o capítulo aqui tem 2 folhas e meia. Vou pegar alguns pontos. Ari, boa noite. Vamos começar com agradecimento a Jesus. Bárbara Mecharais chegou. Bem-vinda novamente. Vamos ler o capítulo hoje 27. Os responsáveis são felizes. Então, vamos fazer a oração para que nossos amigos nos ajudem nesse estudo da noite de hoje. Agradecendo a Jesus e pedindo para que a espiritualidade amiga, nossos guias espirituais, estejam conosco nesse momento de estudo e aprendizado, para que a gente reflita e procure aprender, procure praticar no dia a dia. E Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Me digam aí se o áudio tá bom, se tá ruim, tá falhando, tá travando. Vamos lá. O capítulo de hoje é o 27. Quem chegou, deixa eu ver. Acho que passou aqui. Deixa eu ver quem tá com a gente. Tá bem ruimzinho o Instagram hoje, essa internet. Boa noite. Tô tentando ver o nome da pessoa aqui. É a Couto64. Tô tentando ver o nome dela, só que não tá carregando aqui. Depois eu dou uma olhadinha. Bem-vinda. E começa assim. Os responsáveis são felizes. O livro é Merece Ser Feliz, de Hermance Dufour, certo? É esse modelo antigo, tem mais um atualizado. E inicia assim, a partir de uma questão 1000, né, do Livro dos Espíritos, que fala o seguinte: Deus não dá valor a um arrependimento estéril, sempre fácil, o que apenas custa o esforço de bater no peito, a perda de um dedo mínimo quando se esteja prestando um serviço. Apaga mais faltas do que o suplício da carne, suportando durante anos com um objetivo exclusivamente pessoal. Bom, esse trechinho aqui fala, né, daquela questão da gente dizer que quanto mais sofrimento, né, quanto mais problemas, a gente é como se fosse a gente sabe que a dor, através da dor a gente aprende. Só que infelizmente, muitas pessoas pensam que a gente procurando isso, então, eu sofri muito, eu passei por muita coisa, né? Como fosse um acúmulo de dores, de sofrimentos. Ela visa mais a recompensa lá na frente, porque passou por isso, né? Ela não enxerga ali um aprendizado que ela levou daquilo, né? E ela entende que aquilo ali é necessário para ela. Tem pessoas, né? No caso seria o ideal
de que ela entendesse que aquilo ali é bom para ela aprender, não para ela ficar acumulando, dizendo que é merecedora, né? A humildade lá embaixo. E só porque sofreu, só porque fez isso e aquilo, merece, né? Então depende muito da sua intenção. Então tem que ser desinteressadamente. É algo que acontece com você, bom ou ruim, você tem que procurar entender aquela situação, tem que procurar analisar ali, ver o que pode aprender daquilo ali e pronto. Não é? Você vai adquirir experiência e vai acumular ali luzes, né, no seu espírito. Não é a questão de querer lá na frente alguma coisa, alguma recompensa, mas você mesmo quer aprender, quer acumular ali aprendizados e viver melhor, né? Então inicia assim. Aqui foi um trechinho que ela sempre coloca ou um trecho do Evangelho ou um trecho do Livro dos Espíritos. Aí começa assim. O sentimento de culpa é um aprendizado profundamente enraizado nos recessos da vida mental. As experiências religiosas nas vidas sucessivas nos últimos 15 séculos esculpiram fortemente a conduta autopunitiva como forma de solucionar nossas questões com Deus e a consciência. Então, esse sentimento, né? Wagner, bem-vindo, Luiz, bem-vindo, boa noite. Esse sentimento de culpa, de arrependimento, de martírio, de vitimização, como se aquilo ali fosse algo para você receber algo em troca lá na frente, como se fosse algo para se orgulhar, para se ter um aprendizado, mas aquela pessoa usa aquilo ali, né? Como se fosse algo para ter recompensa, para ter merecimento de alguma coisa, né? Intencionalmente. Que fala aqui, ó. Cadê? A conduta autopunitiva, ou seja, você fica ali se punindo, achando que aquilo ali vai te fortalecer para receber alguma coisa lá na frente. Você fazendo isso com você mesmo, uma coisa é você passar por um problema e você entender que aquilo ali faz parte da vida e que vai passar e você vai aprender. Outra coisa é você ficar agarrado naquele sentimento de culpa e achar que aquilo ali, né, vai te fazer bem, ficar alimentando aquilo, né, que vai merecer alguma coisa lá na frente. Não fomos educados para ser responsáveis, fomos educados para sermos culpados perante as falhas, castigos perante os êxitos, recompensas. Prêmios e punições representam o coroamento das ações, como se nada mais existisse ou fosse possível existir entre os extremos que denominamos errado ou certo. Então fomos educados não para sermos responsáveis, não para entender o limite da gente, ser educado para se sentir culpado, se sentir com a autoestima lá embaixo. Nossa autoestima aos poucos vai baixando, não é uma autoestima saudável, não é? Tem aquela questão dos castigos extremos, não é? Partindo daquela questão do psicológico, não é? Tem certo tipo de educações que a gente também não vai julgar aqui, mas que a gente foi educado, né? Como nossos pais foram educados dessa forma também, da questão da gente ser educado para não se valorizar ou não reconhecer que você conseguiu alguma coisa, comparações, se comparar com outras pessoas, não é? Não comemorar o que você conseguiu. Às vezes o pai ou a mãe ou alguém não comemora com você algo que você conseguiu. Então você cresce com baixa autoestima, baixa confiança, não é? E acha que você recebendo alguma coisa muitas vezes ou não merece ou só recebe alguma coisa se fizer alguma coisa, né? Como se fosse, eu só vou lhe dar isso se você fizer isso. Então não é uma educação muito saudável, né? Porque você tem que ter aquele esforço de fazer aquilo sem precisar que alguém te dê alguma coisa. O fato de você fazer aquilo ali, você vai aprender com aquilo, com seu esforço. Não é porque você vai receber alguma coisa, né? Então, nós fomos criados dessa forma. Então, a culpa, arrependimento aí, né? A falta de autorresponsabilidade, a falta de autoconhecimento nos segue até hoje. Pedagogicamente, os instrumentos do castigo e da repreensão vão ganhando novas e mais ajustadas conceituações. Melhor que punir é ensinar, melhor que gratificar é promover. O ato de ensinar
implica na arte de fazer uma viagem pelas ignoradas paisagens da vida interior, descobrindo valores, pesquisando sentimentos, criando ideias novas, ajudando a pensar. A ação de promover, por sua vez, será o desafio de delegar, demonstrar confiança irrestrita, oportunizar a chance de assumir novas responsabilidades quando o educando seja um filho ou um funcionário, seja um vizinho ou um parente, seja um amigo ou um transeunte, mostra-se apto a assumir novos caminhos. Então a gente tem a responsabilidade de, quando você for criar um filho, ou você estiver ajudando, morando com alguém, né, próximo, você apenas dá um conselho ou então, a partir de suas experiências, procurar orientar essa pessoa. Mas a gente nunca vai fazer por ela, né? Ela tem que ter aquele direcionamento ali para que ela assuma a responsabilidade das coisas dela, das suas atitudes. Não você abraçar o mundo e tomar isso como responsabilidade, porque você é responsável pelo que você faz, pelo que você diz, pelo que você pensa e as consequências também, tanto quanto outras pessoas. A outra pessoa também é responsável pelo que ela faz. Às vezes tomamos conta disso e achamos que a gente também não pode também, a gente não sabe muito bem a mente de outras pessoas como são, né? Mas de como são a vida delas e tal. Então, por cima que a gente fala, a gente não sabe da vida de ninguém, cada coração é um, cada dor é de uma forma diferente. Então, fala muito aqui da questão da gente tentar, né, da melhor forma, educar um filho, uma pessoa que está do nosso lado, tentar ali orientar da melhor forma a partir de suas experiências, mas não querer que ela mude, porque ninguém muda ninguém, né? É como se fosse uma sementinha ali diária, uma coisinha ali, outra aqui, que um dia ela vai despertar, ela vai entender, não é de que aquilo ali, ela vai entender que aquele sofrimento que ela está passando, aquela atitude que ela está tomando, não está fazendo bem a ela, e a partir daí ela vai mudar. Mas só ela pode fazer isso, não é? E quem chegou, Cícera, Ana, Seara, Luz e Gonçalves. Bem-vindo, boa noite. Obrigado pela companhia. E continuando aqui. Sim, para terminar essa partezinha aqui. Você tem que mostrar de alguma forma, tá? Os seus conselhos ou suas orientações de forma responsável, para que essa pessoa também entenda que ela também precisa ser responsável pelas coisas dela, né? Que ela assuma a responsabilidade e que ela também não fique se culpando, se parando no tempo ali, que ela tome a atitude de mudar, mas que ela seja responsável pelas suas coisas, né? Que ela tome uma atitude perante ao que ela está enfrentando, né? Porque a gente sabe que o outro tem a sua dor, né, o seu sofrimento, e você tem o seu, mas isso não quer dizer que você vai deixar de ajudar, ou deixar de conversar, ou deixar de aconselhar e falar alguma coisa. Mas só ela vai poder despertar e entender de que aquilo ali ela precisa passar, precisa superar só, porque é o interior dela, não é o seu. Você só tem apenas a obrigação, né? E tem que ter a compaixão, a empatia de tentar falar algo para ela, para que ela desperte alguma coisa nela, né? Ou então alguma sementinha ali que um dia ela vai entender, vai lembrar do que você falou e vai começar a agir diferente, mas só ela pode fazer isso. Assim, a luz da pedagogia, da esperança e do bem, ensinar é abrir caminhos para a liberdade e promover e convocar a maior maturidade através de obrigações mais amplas. A criança educada nesses moldes aprenderá a lidar melhor com suas emoções perante as falhas, buscando responder por seus atos, reparando caminhos ao invés de manter-se na postura de queixume e desvalor pessoal. Será alguém ativo perante si mesmo, arrependerá, mas não se consumirá em maus sentimentos. Ao contrário, procurará trabalhar consigo as legítimas emoções que caracterizam uma ação de caridade para si próprio. Eis a palavra que define com exatidão nosso remédio nos problemas da culpa, caridade. Daqui fala mais também das mães, né,
que tem os seus filhos, na questão da educação, de ela ali promover da melhor forma possível, fazendo com que os seus filhos, né, suas ou adotivos, qualquer de onde venham, mas que ela tem uma responsabilidade ali, uma vida, né, e que elas deixam com que eles sintam, com que eles entendam o que estão sentindo. Você tentar explicar o que ele está sentindo, o que ele pode fazer com aquilo, que aquilo não é ruim exatamente, né? Tentando explicar como é que faz para lidar com aquilo. Então ele vai aprendendo só. Ele vai aprender com o não, aprender com o limite ali que você está dando, né? Porque grande maioria, quando a gente chega bem pequenininha, a gente às vezes não tem noção, a gente traz, né, memórias, né, aprendizado de outra existência, mas a gente já vem com aquele véu do esquecimento. Então a gente chega sem muito direcionamento, né, de responsabilidade. Então a gente tem os pais, a mãe ou o pai, ou o pai ou o pai, qualquer pessoa que está responsável pela criança, dá um limite ali, né? Então ela tem que entender que ela precisa lidar com o sentimento dela, precisa sentir, não reprimir, né? Ele saber lidar com frustração, saber lidar com os nãos da vida, né? Nem sempre vai ser sim, né? Tem que aprender a lidar com não, tem que aprender a lidar com o senso de responsabilidade, né? Tem que ajudar em certa idade, quando chegar em certa idade, tem que saber lidar, dar uma ajuda ali, né, no lar, né? Com a mãe, com o pai, tentar dar o exemplo também para, se no caso tiver irmãos, né? Tentar ali ser responsável por si mesmo, tentar entender suas emoções, tentar ser o exemplo para alguém, não para agradar ele, mas fazer por ele mesmo, para que alguém também enxergue ele como exemplo, não é para os outros. Porque a gente sabe que isso a gente viver pelos outros. Não é questão da gente ignorar todo mundo, né? Mas a gente viver pelos outros, agradando todo mundo, não sendo autêntico, a gente vai se perder. Então a gente tem que procurar se conhecer, procurar tentar ser mais autêntico possível, não ficar vivendo na função de opinião de pessoas, qualquer pessoa, porque o limite dela, ela tem o limite dela ali, o entendimento dela, a maturidade dela, e ela não te conhece 100%. Então você conhece seu limite, você sabe o que você gosta, sabe o que você quer fazer, e a outra pessoa tem o limite dela, no entendimento dela, então ela também é perfeita como você. Então, muitas vezes escutamos demais as pessoas e não lembramos de que ela também erra, de que ela também é perfeita, né? Então, a gente tem que... Quem tem filho, né? Depende do caso, que eu não sou nenhum especialista. Mas Joana falou, né? Irmã, no caso, falou aqui, Joana. Que Joana, eu tô lendo muito Joana. Aí só vem Joana na cabeça. Dani, bem-vinda, boa noite. O que a irmã se fala aqui é para a questão da educação, né? Dos limites que tem que se colocar nos filhos, nos seus filhos, e tentar fazer com que eles lidem com sentimentos, lidem com frustrações, para que eles tomem a responsabilidade, para que eles sintam ali que podem tomar uma atitude, que podem aprender com aquilo, né? Não ficarem dependentes a todo momento. Não entenderem que eles não precisam lidar com nada, né? Quando o senhor Allan Kardec perguntou aos bons espíritos, na questão 886 de O Livro dos Espíritos, sobre qual seria a visão de Jesus sobre a caridade, tivemos uma das mais vivas e completas indicações para a felicidade humana, nos seguintes termos: benevolência para com todos, indulgência para a imperfeição dos outros, perdão das ofensas, é o famoso BIP, né? É benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Um completo guia para a paz. Isso é o que representa essa resposta, né? Benevolência, né? Você tentar ser um pouco flexível, tentar entender o outro, né? De como ele é, do sofrimento que ele passou, da maturidade dele. Não se tomar tanto com orgulho e tanto com o egoísmo ali. Se vitimizando a todo momento, sentindo ofendido no momento, né? Ofendido ali naquele momento. E entendendo que aquela pessoa também tem uma história, também tá com o coração também machucado, e que ela tá colocando para fora o que ela tem, né? Indulgência para com a imperfeição dos outros. É você tentar ser tolerante, tentar conviver ali. Não é obrigado a ficar agarrado, mas tentar entender aquela pessoa.
tentar ajudar de alguma forma, né? E perdão das ofensas é um pouco mais complicado, né? Porque para ser tolerante é difícil, imagine para perdoar. Mas é possível. Isso aí é um processo bem pequenininho, todos os dias um pouco. É um processo doloroso, é um processo de muito sacrifício, de pequeno espaço, bem pequenininho mesmo. Porque só para tolerar uma pessoa, só para tentar lidar com a pessoa é difícil, imagina para perdoar, né? Para retirar esse mal, esse vício, essa algo desnecessário que está no nosso coração ali, que a gente ainda guarda, ainda carrega, que a gente sabe que nos adoece, né? Perdão é falar muito mais sobre a gente do que pelo do outro, porque quando a gente faz alguma coisa, quando a gente fala ou pensa mal de alguém, ou deseja o mal de alguém, quem está carregando a doença é a gente, quem está agindo é a gente, não o outro. O outro muitas vezes não está nem na sintonia, não está nem lembrando disso, não está nem pensando. Mas quando você direciona essa pessoa e essa pessoa está na sintonia, ela também se prejudica, mas o primeiro é você, né? Então é melhor, né? A gente sabe que não é agradável ser ofendido também. Muitas das vezes não deixamos ser ofendidos, não deixamos entrar na cabeça das pessoas, escutar tudo. Ou simplesmente a gente pode filtrar e relevar. Mas é melhor alguém falar alguma coisa, alguém inventar, né? Do que você fazer isso. Porque você fazendo, você vai estar acumulando energias que vai fazer mal pro seu corpo, mal pro seu espírito. Você vai adoecer aos poucos, você não percebe, mas adoece. Então você vai carregar o peso, né? Do lixo mental, que a Neto Guimarães fala muito. De se preocupar demais, de reclamar demais, de focar demais, de inventar histórias, de fazer falso testemunho das pessoas, inventar, né? Você vai estar adoecendo. Então, continuando aqui. Quem chegou? Dani, não foi? Cristina, bem-vindas. Ante esse vício afetivo da culpa, encontramos nessa sábia colocação uma reflexão a ser feita. Percebamos que o perdão e a indulgência referendamos nessa resposta não são manifestações internas de sentimentos que haveremos de aprender. Trata-se de duas medidas essenciais na arte de administrar os sentimentos, sobre como vencer mágoas e lidar harmoniosamente com os defeitos alheios. Mas vejamos que há um terceiro item na fala do Espírito Verdade. Diz ele: benevolência para com todos. Um aspecto muito importante para pensarmos, ou seja, aqueles sentimentos relativos à indulgência e ao perdão só serão concretizados nas relações pródigas de ação no bem. Isso é a benevolência aplicada. Portanto, a benevolência é a consolidação das etapas que, inicialmente, operam-se no coração. Então, um não se concretiza sem o outro, então são os três. Um não vive sem o outro, não são independentes, são completamente dependentes, não é? Quando a gente é benevolente com alguém, a gente já consegue ser indulgente e a partir daí a gente consegue tolerar e perdoar alguém, não é? E aqui fala do lado da psicologia em relação à responsabilidade. Fala, em psicologia, esse desajuste entre as realidades chama-se neurose. É quando a criatura tem um relativo controle sobre suas potencialidades mentais e afetivas, mas sofre uma pressão interior que o constrange a algum sofrimento em razão desse desajuste. Essa inaceitação da realidade individual traz uma penosa angústia existencial, levando à criação de mecanismos de defesa para amenizar o sofrimento decorrente do encontro com essa parte que não gostaríamos de encontrar. A disparidade entre o modelo proposto pelas diretrizes doutrinárias e aquilo que somos na atualidade gera uma aflição, um desespero mudo, uma insatisfação. É por esse motivo que muitos corações abandonam os ideais logo no início. Não querem levar as coisas tão a sério. Asseveram que é muito doloroso ter que se olhar e se preocupar com essas responsabilidades de conduta. Então é como se fosse um medo, né, do que possa se encontrar dentro da gente mesmo. A gente tem muitas fugas
como muitas vezes depende muito da pessoa, ou vai para o alimento, a comida, ou para compra, ou para a rede social. Então você foge de alguma forma para não ficar, até para ficar sozinho. Você às vezes, muitas vezes tem receio, porque sozinho você está com você mesmo e seus pensamentos. Então às vezes você vai encontrar coisas que não gostaria de encontrar. Então você tem medo de encontrar, de descobrir algo, né? Então é preciso ter muita coragem da gente admitir que está com algum problema, que está precisando mudar e enfrentar isso, né? É de muita coragem, porque a gente enfrentando e entendendo que precisa mudar, entendendo que é uma pessoa ansiosa, uma pessoa egoísta, uma pessoa que reclama demais. Admitir isso é muito difícil, mas quando se admite é que a gente vai conseguir sair da culpa, né, ou do vitimismo, ou da fuga. A gente vai conseguir se entender e avançar um passo. Porque sem se entender e sem sentir, e se você fugir demais, você não vai resolver nada. Mas se você parar ali, respirar, né? Procurar uma ajuda psicológica, né? Meditação, exercício físico, tudo um conjunto de coisas para que você ali comece a sua estrutura do corpo, da mente, comece a ajustar novamente. Você se compreende, não é? Tenta mudar de alguma forma o dia a dia ali, todo dia, um pouquinho, todo dia ali tentar. Nas experiências do dia a dia você vai entendendo por que estou sentindo isso, por que está acontecendo isso. Então isso é autoconhecimento, não é de hoje para amanhã. É no dia a dia que a gente vai descobrindo as coisas. Tem situações em que a gente pensava que não ia sentir nada, mas está sentindo. Por que estou sentindo, não é? Então, tem pessoas, muitas vezes a gente foge disso, porque tem medo de encontrar algo, né? Então tem uma fuga, né? Tem esse medo do homem velho, né? Do costume que a gente tá, os hábitos não saudáveis que a gente tem, do homem novo que quer mudar. Então muitas vezes quando a gente quer mudar, a gente encontra muita coisa que precisa mudar, mas não quer sair da zona de conforto, não quer sair de onde está. Então tem medo de sair do novo, né? Então fica nesse embate, nesse conflito. Portanto, para encobrir nossa inferioridade, criamos o orgulho que nos leva a pensar que somos aquilo que ainda não somos, reduzindo nossa angústia. O que está acontecendo? Né? Ela pergunta aqui. Perguntam muitos companheiros, entristecidos depois do intenso labor. Asseveram que estão firmes nos compromissos espirituais, mas guardam a sensação de estarem piores que antes de os assumirem. A resposta para esse drama existencial está no trecho de apoio acima. Só por meio do bem se repara ao mal. Fácil concluir que a dor impulsiona a saída da comodidade e da omissão. Todavia, somente a realização nobre é capaz de sedimentar valores novos que contribuam para o equilíbrio e o júbilo da alma. É a benevolência. Então, só através da dor, né? O processo de autoconhecimento não é fácil, é muito doloroso. Tem que ter muita coragem para assumir certas coisas, né? Coragem para encontrar certas coisas. E esse processo é muito difícil, muito doloroso, muito sofrido. Vai ter coisas que a gente vai encontrar que muitas vezes não vamos aceitar. Mas esse é um processo, é um processo de autoaceitação, de a gente entender que a gente precisa de ajuda. Precisa saber que em certos momentos a gente vai agir com egoísmo, que a gente é uma pessoa egoísta ainda, que a gente é uma pessoa ansiosa ainda. Então, para admitir isso tudo é muito difícil. Então, ele fala aqui, né? Só por meio do bem se repara o mal. Então, esse autodescobrimento, né? Joana fala muito nisso, que é um processo muito doloroso, né? Muito angustiante, porque é a transformação do homem velho para um homem novo. Então, vai existir esses conflitos, porque você está se autodescobrindo, você vai sentir coisas que você achava que não sentia, você fugia, na verdade, né? Então você não se abria para isso. Então aos poucos você vai entendendo, vai mudando, né? Com o tempo, com as experiências, com a vida. Então esse é o processo, né? Depois que passar, você se libertar desses sentimentos, de hábitos que você achava que te fazia bem, mas não faz mais. Então você vai se libertando e você vai ver que vai passar. E você vai ficar bem de novo, você vai estar mais maduro. Né? Não dura para sempre. Né? Então depende da gente continuar.
persistir. E fala muito aqui que quando a pessoa vai começar um hábito novo, né? Quando a primeira dificuldade, obviamente, vai ter, porque tu já tá acostumado a hábito não muito saudável. Obviamente, na primeira tentativa, tu vai errar, tu vai ter dificuldade e vai desistir. Mas não podemos, porque com todos os dias fazendo a mesma coisa, o nosso organismo vai se habituar àquilo e a gente vai ver que aquilo ali está fazendo bem e vai continuar fazendo, não é persistência. Isso vale para qualquer hábito, para qualquer coisa. Pode ser um hábito espiritual, né? Um sentimento ali, um hábito que você para se transformar por dentro ali aos poucos. Pode ser um hábito de exercício físico, alimentação, então tudo é um conjunto. Então tem que ser todos os dias. Você tem que precisar colocar um avisozinho ali na hora que acorda. Fazer isso, para você estar sempre olhando para quem tem dificuldade, né? Depende muito da pessoa também, né? Cada caso é um caso. Mas é uma dica que um caso eu faço, você olhar para aquilo todo dia, você lembrar e fazer, mesmo às vezes não tendo vontade. Você faz, né? E tudo bem você também não acordar bem, tudo bem você acordar bem. Então tudo faz parte do processo. E quem chegou, deixa eu ver. Cadê? Acho que ela passou e foi embora, mas tudo bem. Deixa eu ver o horário aqui. Tudo certo. Evitar o mal é a etapa da contenção, da volta para dentro de si, uma volta sob brumas de incompreensão e sem nitidez de autopercepção. Somente quando partimos para a etapa da benevolência para com todos, a que se referem os sábios guias, é que excursionamos nas paragens da reparação, da atração para a felicidade e da responsabilidade real, assumindo os caminhos do crescimento real e renovador. Evitando o mal, ficamos na culpa. Reparar inclui esforço, sacrifício, comprometimento e amor. Portanto, queremos tratar de uma nova ótica sobre responsabilidade com a tarefa espírita. Responsável não é somente aquele que tem a boa assiduidade e disciplina. Acima disso, é aquele que vive a tarefa de amor para com os outros enquanto ele se realiza e a internaliza para si quando encerra para os demais. Então é um ato mútuo, né? Não é só os outros que são beneficiados, o primeiro a aprender a se beneficiar e a crescer é nós mesmos, né? E evitando, né, se recusando a enfrentar os problemas, a enfrentar o mal, vai piorar mais ainda, vai crescer mais ainda esse mal, porque a gente não entendendo algo, a gente não tem como resolver, né? Eu sempre faço o exemplo de uma prova de escola, para a gente conseguir passar ou conseguir entender a prova, para responder a prova, a gente precisa estudar e entender aquilo ali para poder conseguir responder a prova. Então não tem como entender alguma coisa sem estudar, sem ler, sem procurar saber, né? Somente quando levamos a tarefa espírita no coração para fora dos seus horários de realização é de abrirmos nossas experiências para a criação do bem, candidatando-nos a novas e maiores responsabilidades, que ensejarão clima e ocasião para a conquista definitiva da tão sonhada felicidade. Mister, criar o hábito da meditação sobre os efeitos das ações espirituais no bem de nós mesmos, a fim de não sucumbirmos na hipnose fantasista do personalismo que nos inclina a ver o bem tangível no lado de fora, impedindo-nos de semeá-lo por dentro, nos refolhos do sentimento. Esse é um perigoso ardil do egoísmo, que leva a criatura a fazer muitos cálculos matemáticos com o seu amor, sendo que o amor é algo muito subjetivo para compor a folha dos serviços de alguém. Então aqui fala do esforço diário, né, da assiduidade, da disciplina, da entendimento de que não vai ser fácil e de que vai haver dificuldades, porque a gente sabe que em todas as ocasiões da nossa vida, quando a gente toma um novo hábito, toma uma nova atitude, existem irmãos desencarnados, existem pessoas ali que vão te observar e que vão achar que aquilo ali não vai adiantar tu fazer, porque não vai adiantar, que você nunca vai mudar, né?
Porque eles não amadureceram ainda, eles não entenderam ali o ato da mudança, né? No ato de ter coragem de mudar. Então eles falam para você desistir, eles falam porque você não vai ser capaz de fazer nada, porque eles também não entenderam, né? Mas você não tem que filtrar ali o que eles falam, não acreditar em tudo que todo mundo fala e continuar, né? Que vai ter um momento que você vai começar a agir diferente, com mais certeza, e aquela pessoa vai te ver e vai ver, realmente aquela pessoa conseguiu, então eu vou tentar, né? Então aquela pessoa vai ver que você conseguiu e vai despertar uma coisa nela. Um momento ou outro ela vai entender uma coisa e vai mudar também, né? Que Bárbara falou, disciplina, 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 como nosso amigo Emmanuel fala, né? Com o nosso Chico Xavier. Sueli, boa noite, bem-vinda. Se queremos realmente vencer os estágios enfermiços da culpa estéril, em que que nada colabora para nossa harmonia, pensemos em como criar o bem, né? Como podemos fazer que cada dia seja de aprendizado, né? Nós fazemos nosso dia bom, né? Tem até uma frase que eu não lembro de quem é, né? Depende de como vai ser nosso dia, nós que vamos. Não estou sabendo explicar, desculpa. Nós vamos decidir como vai ser nosso dia, independentemente do que aconteça. Um dia perfeito não é um dia de ausência de problema, não é um dia sem tristeza, sem angústia, não. É um dia em que conseguimos lidar com isso, conseguimos crescer de alguma forma com alguma coisa. Então, esse é um dia bom, né? Vai ter dias que vão ser tranquilos, não vai ter quase nada ali de estresse, mas vai ter dias que é o dia inteiro, da parte da manhã até a noite, de aperreio na cabeça. Então, vencer, né? Mais um dia, quer dizer que você vai aprender, está aprendendo a lidar com muitas coisas. Isso é vencer, né? Isso é você dizer, realmente, venci mais um dia, conseguir avançar pelo menos aquele ponto. Então já é um avanço, já é um progresso, né? Não precisa ser grande coisa. Para você é muita coisa, né? Mas tem outras pessoas que não aprenderam ainda. Então depende muito delas se esforçarem. Então é muito de esforço íntimo e de tentar aconselhar alguém, ajudar alguém, mas só esse alguém vai conseguir mudar, porque é ela, né, que tem que se responsabilizar pelo que está fazendo com a vida dela e vendo que aquilo ali não tá bom para ela, que ela precisa mudar. E você também. E quem chegou, Luiz Felipe, Elaine, bem-vindos, obrigado. A melhor maneira de ensinar é através do exemplo, né? O exemplo tem até uma frasezinha. O exemplo transforma, não sei se é essa ou não lembro. Deixa eu continuar aqui. Conhecemos por indagar o que é o bem, onde ele está para cada um de nós, né? Verificaremos que o bem não está nessa ou naquela tarefa, porque ele é uma questão interior, consciencial, e essa deve ser a meta de todo aquele que foi bafejado pelas brisas consoladoras da nova revelação. Tudo depende de como é a sua intenção naquele momento. Muitas vezes estamos no centro, ou estamos numa reunião mediúnica, ou estamos no evangelho no lar, ou estamos no trabalho, qualquer lugar. Se a nossa intenção, boa intenção, o nosso coração não estiver ali, não estiver presente aprendendo alguma coisa, aquilo ali não vai adiantar de nada para você, você não vai aprender nada com aquilo. Então você vai ter que estar de corpo e alma, em qualquer momento que você estiver, até assistindo uma TV, até vendo uma série, até você se alimentando ali, você tem que estar ali, experimentando aquele momento presente e aprendendo com aquilo. Que às vezes estamos comendo ou estamos trabalhando e nossa cabeça está em outro universo, né? Então temos que a todo momento agradecer, né? Agradecer um banho, agradecer uma comida, tá naquele momento presente, tentar pelo menos se esforçar para estar presente e aprender. Porque às vezes um segundinho de momento da sua vida, há uma pessoa do teu lado ali querendo uma companhia ou querendo uma conversar alguma coisa. Infelizmente a gente não presta atenção porque está distraída, porque está pensando em outras coisas, né? Que é normal. Mas não está priorizando isso, infelizmente. Então a gente muitas vezes não aproveita esses momentos, não está presente de verdade e foge, né? Foge da gente mesmo, acha que está enganando, né? Tá fingindo ali, mas está enganando você mesmo.
Cadê? Pronto. Deixa eu ver, cadê? O ato de ser responsável significa assumir nossa vida e parar com o hábito de colocar no mundo de fora as razões de nossos fracassos. É assumir o chamado específico de Deus para conosco. É desvendar quais os sábios desígnios do Criador para com o nosso destino. Ante tudo isso, somos convidados a reformar o modo de pensar sobre tudo o que fazemos, como destaca a codificação. Muitas vezes a perda de um dedo mínimo será mais valorosa para nós do que uma série de sofrimentos. Isso ocorre porque nossas perdas foram um ato responsável. Sem dúvida, os responsáveis são mais felizes porque descobriram seu papel divino no universo, simplesmente pelo fato de resolveram experimentar não seguir o rumo da maioria, procurando ouvir a voz da consciência, onde se encontram as excelsas mensagens de Deus para cada um de nós. Então tudo depende de como a gente enxerga as coisas, de como você enxerga a chegada de algo, né? A chegada de uma dor, a chegada de um momento feliz, a chegada de alguém na sua vida, a perda de alguém na sua vida, ou o distanciamento de certas pessoas em sua vida, qualquer coisa que chega e que vai embora, né? O que chega, a gente muitas vezes fica muito surpreso, ou se revolta, não aceita, ou não abre os braços ali para receber. E quando vai embora, não temos a questão da libertação, do desapego. Então ficamos apegados demais. Então a gente não consegue lidar com nada. Ou vive muito no passado, ou vive muito no futuro, e não vive aqui no presente. Então ele fala que somos convidados, né, a reformar o modo de pensar sobre tudo o que fazemos. Então cada coisa que a gente faz nessa live aqui, por exemplo, muitas vezes estamos aqui, mas estamos pensando em muita coisa. Muitas vezes estamos no trabalho, como eu comentei antes, ou estamos em casa, né, com a nossa família, e não estamos presentes naquele momento, né? Qual a nossa real intenção ali? É aproveitar aquilo ali, estar mais perto da família, ou preferir sair dali e ficar longe, né? Não aproveitar aquele momento ali para aprender. Então tudo depende da nossa intenção, da nossa abertura, né? O coração está aberto, a mente também para aprender alguma coisa. Tudo depende de como a gente enxerga as coisas, como a gente vai lidar, não é? Não é o que chega de problema, não é a própria dor, é como a gente lida, como a gente enfrenta ela, como a gente vai enxergar essa dor, né? Essa dor muitas vezes são iguais, né? São as mesmas dores para muitas pessoas. Muitas pessoas muitas vezes sentem a mesma dor, mas de forma diferente. Um luto, né? Para uma pessoa, às vezes a família inteira perde uma pessoa só, mas cada um lida de uma forma diferente, sente de uma forma diferente o luto, mas é a mesma dor, mas a pessoa às vezes lida de uma forma, não, às vezes, muitas vezes naquela hora não aceita, né? 2, 3 meses depois, ou 4 ou mais, não aceita aquela situação e se revolta, ou então fica calada, fica reprimindo. Tem pessoas que choram demais, tem pessoas que realmente sentem que aquele momento foi de libertação dela e aceitam melhor aquele momento. Então depende muito como a pessoa enxerga. Então é por isso que é importante dizer que a gente não deve julgar o coração de ninguém, a mente de ninguém, a vida de ninguém. E ele fala: o ato de ser responsável significa assumir nossa vida e parar com o hábito de colocar no mundo de fora as razões de nossos fracassos. Então a gente tem que ser responsável, se responsabilizar por tudo que a gente fala, por tudo que a gente faz e o que a gente está pensando, né? Comandar ali as linhas de pensamento, a frequência vibratória, as energias que a gente emite. Então a gente é responsável por tudo, até pelos nossos pensamentos, principalmente, porque tudo vem daqui. Quando a gente fica alimentando o medo, alimentando os maus pensamentos, alimentando a angústia, a gente atrai irmãos que estão na mesma frequência e acabam também angustiando ele mais ainda, porque você já está daquele jeito. E aqueles irmãos chegam porque você chamou pela sintonia e eles vão piorar cada vez mais, né? Ou então influenciar você. E quando você procura trocar esse pensamento por uma lembrança boa, por um momento bom, né? Por um pensamento bom, pensa em Jesus, você já muda a sua frequência, você já pensa em Deus, em momentos bons, e já chegam amigos do seu lado e eles conseguem se comunicar com você e te ajudar. Tudo depende muito de escolha,
da forma que a gente enxerga as coisas. Então, acho que é isso. E você também é o primeiro a ser prejudicado ou ajudado quando a gente age dessa forma, né? E também acontece muito, para finalizar aqui, da gente errar muito, né? E colocar a culpa no obsessor, que eu não gosto muito dessa palavra. Colocar muito a culpa no irmão, né? Foi ele que me influenciou pra fazer, não sei o que. Que a primeira pessoa a sintonizar é você, então a culpa é do outro, né? A gente sempre faz isso. Terceirizar, né? Tanto lá do outro lado como aqui também. Foi por conta de cicrano, de fulano que eu fiz isso, né? Então, você nunca se coloca como responsável por nada. É sempre o outro. Como você colocar a sua responsabilidade de tudo que você está fazendo em cima do outro. O outro é que é culpado de tudo, né? Você nunca faz nada. Então, temos que assumir, mas também não podemos também nos martelar demais, né? Questão dos erros, né? Das nossas atitudes. Então é isso. Quem está conosco aí é Luiz, Bárbara, Xará, Leonardo, Luiz Felipe e Alberto Fraga e outras pessoas que passaram aí, foram, voltaram. E obrigada aí pela companhia. Elaine também entrou. Que ela entrou, saiu. Deixa eu ver quem entrou mais. Dani, acho que está aí ainda. Tá, não. Ela passou e foi embora. Mas tudo bem, vai ficar gravado. E a hora... eu falei um pouquinho demais hoje porque a minha lição foi um pouco comprida e tinha bem mais coisa para falar. Porque eu peguei os pontos mais importantes. E semana que vem a gente vai falar sobre o preconceito. Assunto polêmico, né? Então... é importante, assunto polêmico e importante. Livros e Espiritismo, obrigado pela companhia. Estou encerrando por aqui, mas vai ficar gravado. Tá? Compartilha aí, eu vou botar no YouTube, colocar no YouTube o link e vou compartilhar nos stories também. Para quem não tem, vocês conhecem alguém que não tem Instagram, né? Manda o vídeo no YouTube para não ficar sem live, né? Se a gente aprender alguma coisa. Então, obrigado aí pela companhia de vocês. Vamos fazer a prece para terminar. Vamos agradecer a Jesus e a equipe espiritual, nossa querida amiga Maria, também nossa mãe, e nossos guias espirituais que sempre nos acompanham pro bem, né? Nos direcionam sempre com pensamentos bons a cada momento do nosso dia. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre em nosso descansar, para descansar bem e acordar melhor amanhã. Que Deus, nosso Pai, que Jesus, nosso irmão, que os nossos guias espirituais, a equipe espiritual dos nossos lares protetores, permaneça hoje e sempre conosco, por toda a eternidade, em nossos corações. Que assim seja. É verdade. Sim, isso também é um hábito de você estar escutando sempre coisas boas, músicas mais tranquilas, né? Vai mudando ali a energia. Lucas chegou no finalzinho, mas vou deixar gravado. Tá? Obrigado pela companhia de vocês. Uma ótima noite. Durmam bem. E até sexta-feira, às 9h30, estarei aqui pelo Taperinha de Jesus. Certo? Beijo pra vocês, buenas noites e até.